Olá, tudo bem? Vamos a mais um simples e humilde entendimento dos escritos bíblicos. Como desfrutar das coisas do reino de Deus se não acreditam nele? É isso mesmo, como que a pessoa pode desfrutar das coisas do reino de Deus? Né? E quais coisas são essas? Aqui nós, em Romanos, capítulo 14, versículo 17, eu estou gravando aqui beirando ali o Rio Dourados, e está ventando muito, né? Mas eu vou tentar mesmo assim. Então, Romanos 14, 17, no versículo aqui no texto da Nova Almeida Atualizada NA, assim diz: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Como que um religioso pode estar desfrutando o reino de Deus se ele não acredita nele? Como que o pessoal aí que está se reunindo como igreja, o pessoal da graça, pode estar desfrutando do reino de Deus se eles não acreditam que o reino de Deus já foi estabelecido? Porque o nome de reino de Deus estabelecido nada mais é do que Evangelho Eterno. Apocalipse 14, 6. Evangelho, boas notícias do reino de Deus. E ele foi estabelecido quando? Durante o juízo do ano 66, a metade do ano 70. Mas os pregadores da graça dizem que o Evangelho Eterno é para os judeus, não é para nós gentios. Fica como essa situação? Então, como que alguém pode desfrutar do reino de Deus? É impossível, tanto na religião quanto no sistema religioso. A religião são esses que se reúnem nas chamadas igrejas, e o sistema religioso é esses que estão aí anunciando a graça pregada por Paulo há quase 2000 anos. Então, essas pessoas, religioso nenhum, consegue desfrutar. Há lampejos, né? Há pequenos lampejos que de vez em quando é manifestado como o reino de Deus nas pessoas, porque afinal de contas é Cristo, Cristo está nas pessoas. O reino de Deus já foi estabelecido, o templo espiritual do Criador está nas pessoas. Então, de vez em quando as pessoas se manifestam, mas é de uma forma inconsciente. Cristo manifestando neles, mas as pessoas mesmo não têm esse conhecimento, né? É algo assim meio superficial, é algo oculto aos olhos dos religiosos. Então, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Paulo estava falando como era o reino de Deus. Então, quando nós vamos para Gálatas, capítulo 5, de versículo 16 em diante, veja a situação no reino carnal e a situação no reino de Deus, já estabelecido. Já vai fazer 2000 anos que o reino de Cristo, todos os reinos passou a ser de Cristo. Todos os reinos pertencem a Cristo. O nome disso é Evangelho Eterno. É o reino de Cristo estabelecido. E aonde ele está? Está no entendimento, no coração, no espírito dos homens, das pessoas. Mas as pessoas não sabem disso. Então, Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 em diante, diz assim: Paulo falou: digo, porém, o seguinte: vivam no espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Versículo 18. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, divisões, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Aqui tem a mentira, tem o engano. Declaro a vocês, como já antes os preveni,
que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por que não herdarão o reino de Deus? Hará algo para o futuro. Porque o reino de Cristo não tinha sido estabelecido. Paulo aqui não estava falando da natureza carnal. Porque em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, o próprio Paulo disse: carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Então Paulo estava falando, não herdarão, não tomarão posse, não reinarão em vida, quando o reino de Cristo fosse estabelecido. Quando o evangelho pregado por Jesus de Nazaré, o evangelho pregado pelos discípulos, o evangelho pregado por Paulo, quando ele se tornasse uma realidade entre os seres humanos, como está em Apocalipse 21, versículo 3, agora o tabernáculo de Deus está com os seres humanos, onde o próprio Deus está. Então Paulo estava anunciando que quem fosse carnal não iria desfrutar do reino de Cristo estabelecido. 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, para que você possa viver de uma forma espiritual, você é obrigado a aceitar que o reino de Cristo foi estabelecido. Não há outra forma, você é obrigado a aceitar Apocalipse 14:6, quando foi dito por João em espírito: vi outro anjo voando com o evangelho eterno, para anunciar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo, evangelho eterno, o reino de Cristo estabelecido. Evangelho significa as boas notícias do reino de Deus que estava próximo. Paulo pregou aos gentios o evangelho da incircuncisão, o evangelho para os gentios, avisando as boas notícias que o reino de Deus estava próximo. Eu não estou aqui anunciando evangelho, eu não estou anunciando que o reino de Deus estava próximo. O que eu estou aqui é passando um entendimento a respeito do evangelho eterno. Eu estou passando um entendimento para você que o reino de Cristo já se faz presente entre nós. Que o reino, que aquele evangelho que eles pregavam, ele se tornou uma realidade, ele foi estabelecido para sempre, porque assim aconteceu durante o julgamento da grande prostituta de Israel, da nação de Israel, que ocorreu entre o ano 66 e a metade do ano 70. Então, como desfrutar das coisas do reino de Deus se não acreditam nele? Como que uma pessoa pode desfrutar desse reino se eles estão se reunindo como igreja? Aí vem o pregador deles e diz que o evangelho eterno é anátema, que o evangelho eterno é uma maldição, que o evangelho eterno foi algo para os judeus. Como que as pessoas que estão aí se reunindo como igreja vai desfrutar desse significado aqui? Como está? O quê? Romanos 14:7? 14:17? Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Fala para mim, você acha que você, falando, chamando o evangelho eterno de amaldiçoado, de anátema, você é uma pessoa que vai conseguir desfrutar do reino de Deus estabelecido? Você acha que você vai alcançar uma paz espiritual, um amor espiritual em Cristo, você chamando o evangelho eterno de amaldiçoado? Você dizendo que o evangelho eterno não serve para os gentios, que serve somente para os judeus? Você acha que você tem a mínima possibilidade de desfrutar do reino de Cristo estabelecido? Claro que não, né, ô cara pálida? Você acha que você se reunindo dentro de uma congregação, dentro de uma chamada igreja, praticando dízimo, oferta, batizando, ungindo a cabeça, fazendo jejum, você acha que você tem a mínima possibilidade de desfrutar desse reino de Deus? Claro que não, você não conhece, você não acredita nele, você é um incrédulo, você é um apóstata. Como que você vai desfrutar das maravilhas do reino de Cristo estabelecido? Não, só pode, só tem esse direito, só consegue alcançar esse entendimento você que está
no Evangelho eterno, você que está entendendo, você que está aceitando que Cristo está em você, você que está aceitando que o templo não é o templo do seu bairro, o templo da sua cidade, você que acredita que o templo é totalmente espiritual. Então aí sim você começa a desfrutar, a viver desses frutos do Espírito Santo. Você começa a viver do que realmente é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essa é a verdade. Então, como desfrutar das coisas do reino de Deus se não acreditam nele? É a pergunta desse vídeo. Eu encerro aqui deixando apenas um toque a você, não um conselho, porque conselho não se dá. Apenas um toquezinho para você. Não precisa, mas se você quer sair das trevas, do engano, do sistema religioso, da religião, é você se converter, mudar os seus caminhos para Apocalipse 14:6. É você mudar, você viver e acreditar no que está escrito aqui, em Apocalipse capítulo 11, versículo 15 ao 17. Assim está escrito: e o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Versículo 16 e 17. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Versículo 17, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Isso é o reino de Deus, isso é o reino de Cristo estabelecido. Isto chama-se Evangelho Eterno, cabeça de minhoca. Bom, então eu peço humildemente, se possível for, que você venha curtir, venha comentar, venha compartilhar. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva e tem um sininho aí, ative esse sininho para que você venha receber novas notificações. E caso você queira contribuir com o nosso trabalho de uma forma voluntária, bem voluntária, porque eu não faço isso por esse motivo, é só você ir lá na descrição do vídeo, que tem alguns dados lá que você pode estar se atentando, tá bom? Então, um beijo no coração, um abraço, um aperto de mão, até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito, que habita em nosso Espírito, permitir. Tchau, tchau.